Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita. E hoje, para bater um papo comigo, trouxe uma pessoa muito especial para mim. Já tive a oportunidade de trabalhar com ela em outros locais durante bastante tempo. E é um assunto que eu gosto de falar e é para você, que é dono e gestor de laboratório, participar conosco dessa conversa e tirar todas as suas dúvidas em contratos no SUS. E o tema de hoje é como fechar contratos lucrativos com o SUS e OS. Então, participe conosco hoje, fique até o final, que o assunto está muito bacana. E para bater esse papo comigo, Mariana Lucena. Hoje ela é parte da OS, já trabalhou em várias, já trabalhamos juntas. E somente agradecer, muito obrigada por ter topado esse papo comigo hoje. Bom dia, Joyce. Obrigada pelo convite de estar aqui com você, né? Para a gente poder estar disseminando um pouquinho do que a gente conhece, vivenciou, né? Para todo mundo. Sim, muito obrigada, de verdade. E quando eu falei assim, quero falar de contratos, falei assim, tem que ser ela, né? Porque a gente já vivenciou juntas muitas coisas e a gente sabe como cada uma pratica. Então, você tem muito de mim nessa questão, né? Com certeza. De cobrança. De acompanhamento. Com certeza. Então, Mari, para a gente começar, né? Vamos trazer para o pessoal aí temas e assuntos importantes. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer já, assim, que eu acho que é muito importante para o pessoal, é o seguinte: como um laboratório pode participar de um processo de licitação pública? Então, tem o início de tudo do processo, né? O órgão, obviamente, vai lançar o seu edital, né, o termo de referência. Para iniciar tudo isso, o laboratório, a empresa precisa estar, de acordo com a nova lei, né, de contratos públicos, precisa estar cadastrado no sistema de contratos públicos, né, no sistema de PNCP. Então, depois do cadastro do PNCP, ele vai ter acesso, né, com essa nova lei, ficou com uma clareza maior, né? Todas as pessoas têm acesso também a esse portal, digamos assim, e ali ele consegue buscar tudo isso. Depois ele vai ter acesso ao edital, né, para ler e ver o que ele se enquadra também e se encaixa. Dentro desse edital, né, ele consegue verificar as documentações necessárias, né, as qualificações exigidas dentro desse processo, para que ele possa estar começando a concorrência para estar aderindo a esse novo processo aí que ele quer estar trabalhando. Algumas pessoas surge a dúvida, né? Tem sites que são pagos. Sim. Outros não. Mas mesmo aqueles que não querem pagar um site pago, eles conseguem visualizar pelo site público porque todos passam por lá? Todos os processos? Exatamente. Todos os processos, pela nova lei, todos os processos são lançados lá. Então, você precisa fazer o cadastro, então você tem acesso a todos os processos para ampla concorrência. Porque é um painel de ampla concorrência da União, do município, do Estado. Então, todos eles vão estar presentes lá, independente de você estar pagando uma empresa ou alguém para poder estar fazendo esse serviço para você. Então, todos os cidadãos, no geral, têm acesso. Até mesmo assim, nós, para poder fazer consultoria, para poder saber, trouxe muita clareza, né? A nova lei de licitação trouxe bastante clareza agora, né? Mitigou muita coisa. Então, ficou mais fácil, né? Com a era digital, ficou muito mais... um domínio muito mais fácil, até mesmo para a população, para a gente saber o que está acontecendo, quais os contratos que estão saindo, o que tem contrato, o que não tem. Então, quem tem também essas dúvidas e quer buscar e saber disso, também é uma porta muito interessante. E você está falando sobre a nova lei, né, de licitação? Isso. Uma coisa bem bacana também que eu tenho visto muito e acompanhado é que agora eles estão dando o curso. Exatamente. Né? A nova lei. Para poder ter esse acesso, né? Para as pessoas poderem saber também como eu posso estar dizendo, a questão da gestão desse processo. Antigamente era uma lei muito antiga, né? Foi lançada agora em 2021, né?
a nova lei de licitações e é uma coisa muito distante, parece muito distante essa questão de licitação, mas é o início de todo o processo de contratação e é um início importante para todo mundo poder estar sabendo, estar incluso, principalmente as pessoas que vão lidar com os contratos em geral, e a população, para saber aonde está indo, é verba pública, é o dinheiro público, a gente precisa saber aonde está sendo empenhado, o que está sendo pago, como foi feito, né, todo esse processo, e lá a gente consegue acessar e ter toda essa busca, assim, à nossa frente. Então, é muito interessante e importante também. Sim, tá acompanhando e participar, Exatamente. Né? Mari, a segunda pergunta, né, que assim, eu tive muito cuidado em elaborar tudo, porque eu quero tirar todas as dúvidas aí das pessoas que vão estar nos acompanhando, né? O que um laboratório precisa provar para ser contratado como parceiro terceirizado por uma OS ou hospital público? Então, qualificação técnica, obviamente, né? Dentro do edital, a gente coloca algumas qualificações técnicas, as documentações necessárias, né, daquele laboratório, para a gente poder saber o que ele já fez, né? Todo o histórico que a gente precisa saber, da onde já trabalhou, com quem já trabalhou. A gente fala dessa forma para ficar mais clara, né? Para quem está ouvindo conseguir entender um pouco a gente do que a gente está falando. Então, tudo isso é necessário e, obviamente, né, um grupo de pessoas, uma equipe que com desempenho, com treinamento, para poder estar executando o serviço, né? Acho que isso é o principal para poder estar apresentando para começar alguma coisa, né? O mais necessário é exatamente isso. Entendi. A gente fala muito que tem que... uma das exigências, né? É a questão da contratação de equipe, né? Você vê muita dificuldade disso das pessoas que entram, são aceitas nesse contrato, passam pelo processo? Então, tem sim uma certa dificuldadezinha, sim. Isso é bem claro, né? Nesse longo período existe uma dificuldade, né? A questão da mão de obra é uma questão que pesa muito, né? Porque você pode ter uma qualificação. Quem está chegando para poder estar na ponta, executando, a execução é uma questão muito importante, né? De todo o processo. O laboratório é uma questão muito delicada para a gente, né? Porque são esse resultado que vai ter um impacto lá na ponta para o nosso paciente, seja no SUS ou em qualquer outro tipo de unidade de saúde. Então, a gente ter uma ponta, uma mão de obra de trabalho para poder estar entrando realmente é difícil, né? Tem que investir realmente em mão de obra, em qualificação, em treinamento, porque a nossa entrega tem que ser com a máxima excelência possível, porque pode mudar toda a vida, o destino do nosso paciente e o diagnóstico dele. Verdade. Então, é de extrema necessidade e importância. Não é só pegar, colocar e acabou. Não. Tem que ter uma contratação, é o que você falou. Exatamente. Um acompanhamento é uma coisa que a gente batia muito na tecla, né, Mari? Exatamente. Porque é difícil, né? Não adianta pegar qualquer pessoa e colocar lá. Não. Principalmente aquele paciente, aquele colaborador que está indo na ponta lá fazer a coleta do paciente, né? Porque começa dali. Começa dali. Tem que ter uma humanização adequada, né? A gente tem que ter um olhar diferenciado, né? A gente precisa tá buscando mais isso. Uma vez ou outra, a gente percebe assim, que está se perdendo um pouco aquela questão daquela Aí vem o papel da Mariana, que eu lembro. Exatamente. Entendeu? Verdade. Essa é uma questão muito importante mesmo. Uma equipe bem treinada, qualificada, humanizada, né? E que esteja disposta realmente a somar e fazer uma boa entrega, né? Pra gente pensando sempre no nosso resultado final, no nosso comprometimento. Eu costumo muito dizer o seguinte, né? A partir do momento em que o laboratório ou qualquer outro setor foi terceirizado junto àquela OS ou ao hospital, nós passamos a fazer parte daquela equipe, né? Quando acontece algum problema, o paciente não quer saber se a culpa foi do laboratório, é a culpa do hospital. Da unidade. Da unidade, exatamente. E aí é onde entra, né, aquela questão da gente ser parceiros, né? Porque é como a gente tem que tomar pra gente aquilo ali como uma empresa única.
Exatamente, é o que eu costumo falar. Entram empresas terceirizadas e não tem aquela coisa de, é o meu colaborador. Na verdade, é o nosso colaborador, né? Sim. Nós estamos ali no dia a dia, passamos a maior parte dos nossos dias ali dentro da unidade. Então, o colaborador é nosso. A gente precisa dessa parceria para poder estar trabalhando da melhor forma. Eu lembro, você falou disso agora, eu lembrei de uma situação aqui que aconteceu com nós duas quando estávamos juntas, da questão do café, né? Que aí a gente queria montar um espaçozinho, né, para que a galera do laboratório pudesse lá tomar um cafezinho. E você que me ajudou, né? Que você que chegou lá, não, tem que ter sim, vamos montar aqui um espaçozinho. E você cedeu esse espaço pra gente. Exatamente. Algo que não estava no contrato, que não era de obrigação, porque era só a estrutura do laboratório, né? Mas aí você ia a parte onde o pessoal descansava, mas você foi lá e... né, conversou com quem estava acima, nós conseguimos montar esse espaço. Isso é bacana, é isso que você está falando agora. Exatamente. É uma parceria. É uma parceria, uma humanização não só da ponta com o nosso paciente, porque uma vez que a gente tem esse respeito com o nosso colaborador também, isso vai refletir no trabalho dele. Sim. Então, ele vem trabalhar muito mais feliz, ele vem trabalhar muito mais tranquilo, porque ele sabe que ele tem o mínimo de respeito dentro da unidade que ele trabalha, dentro da empresa que ele trabalha, né? Que a gente sabe reconhecer de alguma forma, o serviço dele executado. E isso é extremamente importante. Verdade. Mari, antes da gente dar continuidade, eu quero pedir para você que está nos assistindo para compartilhar, se inscrever no canal, por favor, né? Esse é o meu momento de apelo. Se inscrevam no canal, né? Acompanhem todos os nossos episódios, tá bem bacana. A gente saiu de uma série recentemente da bancada ao diagnóstico, eu já ia inverter, eu sou fera nisso. E aí, depois nós retomamos, né, os nossos assuntos aí para o pessoal que é gestor, que é dono de laboratório e querem, né, estar por dentro do acontecimento, do que está acontecendo no seu dia a dia. Então, se inscreva no canal, compartilhem, curtem bastante e comentem, claro, né? E quando for compartilhar, avisa, gente, que é a Mariana Lucena que está aqui, né? Então, por favor, não perca, faça isso por mim. Esse é o momento do meu apelo, Mari, para se inscreverem no canal. Mari, a terceira pergunta que eu tenho para te fazer é uma coisa muito importante, porque eu sei que existe e muitos são desqualificados por conta dessa questão aqui agora, né? E aí eu queria que você trouxesse a sua visão como responsáveis de contratos na seguinte: erros mais comuns dos laboratórios em contratos. Erros mais comuns do laboratório em contrato em execução. Vamos lá. Falta de comunicação é um erro inicial, crucial. Acho que todos os serviços precisam ter comunicação e, às vezes, tem muita distância nessa questão do laboratório, né? Do representante, do principal, da pessoa principal do laboratório, junto a quem está fazendo a fiscalização e a gestão desse contrato na unidade. Coisa que nós nunca passamos, né? Mas existe, porque tiveram outras e outras questões de trabalho, outras unidades, e realmente isso existe. É uma falha muito grande, a gente não consegue a troca ideal, né? Falta de qualificação também, né? E falta de requisitos técnicos, né? Existem muitos processos técnicos que a gente precisa estar cobrando, precisa estar em cima, e muitas vezes os laboratórios não conseguem atender, né? E a gente vai cobrar dentro daquele edital nosso, dentro daquele termo de referência. Eu sempre costumo falar, eu quero sempre o mais, mas você precisa me entregar pelo menos o que está ali dentro, porque o que está ali dentro é o que está acordado, né? Sim. A gente está trabalhando com a população, a gente está falando de saúde, então a gente precisa daquele 100%, né? Isso faz muita diferença em tudo. E quando não consegue alcançar esse objetivo, é uma tratativa muito ruim, né, Joyce? E gestão ineficiente, né? Sim. A gestão ineficiente dos processos de pessoal, seja ela qual for, do sistema de laboratório, isso impacta muito, né? Em todo o serviço e no resultado final. Né? Quando a gente tem tudo isso, essa soma, eu acho que são as principais somas, a gente não consegue prestar um serviço de qualidade. Sim. Né? Como o que a gente busca, né? A gente não consegue estar efetuando realmente a busca do serviço de qualidade. E é o que você falou, né? Está dentro do termo de referência. Exatamente. Então, para você poder entrar e participar, você tem que saber se você tem condições, antes de mais nada, de entregar o básico, que é aquilo ali, como você falou. A gente sempre vai esperar o mais.
Isso é digestão, não adianta. Exato. A gente não sai de casa para dar o mínimo. Você sai de casa para dar o máximo. E quando bate ali perto, a gente já fala, né? Não, que isso? Tem alguma coisa errada aí. Vamos ajustar algumas coisas. Então, a pessoa, quando vai entrar nessa licitação, a pessoa tem que estar consciente disso. Exatamente. Ter uma análise muito bem feita, né, do documento e ter certeza que vai conseguir entregar aquilo ali. Eu quis fazer essa pergunta porque a gente sabe que acontece mesmo, né? A gente tem, hoje tá muitas coisas terceirizando, né? Privatizando. E é importante que as pessoas tenham conhecimento Exato. disso, né? Mari, uma outra pergunta. Quais os acompanhamento fiscal de contrato precisa fazer em um laboratório terceirizado? Então, dentro do nosso contrato já vem basicamente descrito, porque esse contrato normalmente, né, esse termo de referência é feito a duas mãos, né? Uhum. Aponta e normalmente a sede da empresa e lá dentro, além das documentações que a gente sabe, trabalhistas e tudo mais, que a empresa terceirizada precisa comprovar e entregar. Também tem documentação de rastreabilidade, de biossegurança, né? Do mínimo ao máximo. Então, Sim. do material que está comprando, a procedência desse material, que você sabe que quem é fiscal fica em cima disso, né? O bom dia assusta. Exatamente, né? A quantidade de exames, como está sendo a forma daquele exame. Na verdade, o fiscal de contrato é a pessoa que tem que estar mais bem treinada e saber aquele termo de referência de cor e salteado. Entenda bem, a cobrança não é uma cobrança ruim. Uhum. Não é um chacal, ele é um fiscal. Sim. Ele precisa estar cobrando para a gente poder estar ali mostrando o nosso melhor, porque a gente precisa entregar o nosso melhor. Sim. Novamente dizendo, é um serviço público, é um dinheiro público, a gente precisa estar cobrando tudo isso. Sim. Então, como você sabe, dos mínimos até da onde está sendo descartado os resíduos de laboratório, a gente precisa estar sabendo se está sendo descartado da forma correta, se aquele material tem controle correto. Uhum. Então, se o maquinário está realmente em dia, se a gente tem a calibração do maquinário, do uniforme do funcionário, Uhum. do ponto, da escala, todas essas questões dentro do contrato, assim como a quantidade de exames, os que estão sendo realizados, não estão sendo realizados, e principalmente o tempo de entrega desses exames para o retorno do nosso paciente. O Tati é uma dor de cabeça. E eu já ouvi, Joyce, aconteceu alguma coisa. 2h10 para liberar um resultado. Calma, 2h10 a gente vai ver o que tá acontecendo. Calma aí. E assim, é muito importante mesmo, né? Muito porque importante. você imagina, o paciente já tá lá já passando mal e ele precisa daquele resultado, e quando ele começa a demorar esse resultado. Não tem condições, né? É. Já é uma angústia muito grande, né? Uhum. Então, do momento em que ele vai para a coleta, na cabeça do paciente, ele coletei meu exame, daqui a 10 minutos ele tá pronto. Quanto mais vai, mais nervoso ele vai ficando, Verdade. né? Então não tem como. A unidade de saúde na mais pública é uma alta rotatividade imensa, né? Sim. Então a gente precisa da celeridade, mas com qualidade, lembrando Sim. sempre. Então, um tempo hábil de estar executando também esse exame, rodando esse exame né, dentro do laboratório para ser entregue também é muito importante. Uhum. Não dá pra gente entregar um exame em 15 minutos que a gente sabe que é inviável e não vai acontecer. Verdade. Então, obviamente, a gente precisa trabalhar dentro dos processos de segurança e também. os tempos também estão lá no TR, né? Exatamente. Então... Sempre temos os tempos estipulados dentro do termo de referência. Sim, verdade. Na semana passada, né, nós veio ao ar um episódio com a doutora Rafaela Albertini, né, e nós falávamos exatamente do tempo, né, o quanto o tempo é crucial para salvar uma vida. E ela até citou como exemplo a troponina, né? Que também é um calo de sapato de vocês. Que o fluxo tem que ser diferente, tem que ser uma coisa mais específica. Chegou dentro do laboratório, o pessoal tem que ter ciência que é uma troponina, isso é muito importante. Inclusive, vocês colocam isso também no termo de referência. Exatamente. Né? Então, a pessoa já tem que entrar já com um fluxo adequado. Se adequar o mais rápido possível. Até porque, quando você fala em SUS, em unidade pública, né? Uhum. A gente trocar literalmente a roda do carro andando. Porque
ou você dá continuidade àquele serviço que já está ali, né? Uhum. Se você está trocando, entrando num novo contrato, então você já precisa vir com a sua equipe treinada, sabendo do que você... Por isso que é muito importante você saber qual contrato você vai concorrer, se você consegue desempenhar. Né? Se você vai realmente entregar o que está propondo ali. Sim. Porque você já vai pegar a pauleira ali, tudo andando. Verdade. Então você tem que se adaptar. Eu não tinha pensado nisso, verdade. Imagina você falar, gente, vamos suspender o atendimento por uma semana porque tem um laboratório novo entrando. Não existe. Como. É verdade. É uma coisa do dia pra noite, ó. Vai entrar amanhã e amanhã você já entra com o seu pessoal, com o maquinário, com tudo. Verdade. E vambora. Você falou, lembrei aqui agora. E é um tempo muito curto. Às vezes, nem de um dia. Exato. Né? Entrou, já tem que estar... Um entrou, o outro já tem que estar saindo. E o serviço continua, porque o paciente continua e ele precisa Verdade. ser atendido e tem essa necessidade extrema. Por um instante eu esqueci desse momento. Não me lembre disso. Mari, antes de continuarmos, eu quero falar com o pessoal de uma parceria muito bacana que eu tenho, né? Inclusive, já finalizou, né, a questão do imposto de renda. Foi até o dia 30 de maio. Então, para você que ainda esqueceu, passou esse período, né? Mas corra lá, tenta resolver o mais rápido possível, mesmo que tenha passado, para você não se prejudicar mais. E essa parceria é de uma contabilidade que eu tenho, junto com a capacitação laboratorial, que inclusive é o meu contador, né? Isso aí não posso negar, né? É o Precisão Cálculos e Perícias. Eles fazem não só a parte de contabilidade, mas também fazem serviço de perícias. Eles também fazem consultorias e assessoria junto comigo financeira, junto aos laboratórios que têm problemas financeiros e querem uma consultoria. Essa parceria é muito bacana. Então, para você que tiver interesse, podem dar lá uma olhadinha no Instagram deles, que eu vou deixar aqui para vocês. E olhem o site dele, pesquisem lá no Google que vocês vão achar, tenho certeza, e vão gostar. Mari, voltando aqui no nosso assunto, né? Laboratórios pequenos, isso é muito importante. Laboratórios pequenos conseguem competir com grandes grupos na hora de fechar um contrato com uma OS? Conseguem. Tanto que a gente chama o quê? De ampla concorrência. Uhum. É amplo, né? Só que você tem que demonstrar também sua análise financeira, sua qualidade. O que a gente tem que pensar normalmente um laboratório maior, ele tem muitos anos de mercado. E alguns contratos te pedem a sua experiência. Então, a comprovação desses laboratórios maiores fica muito mais fácil, né? Muitas vezes do que de um menor. Mas isso não quer dizer que não consiga. Então, assim, a gente precisa saber se, eu consigo executar novamente esse serviço. E desde o momento que eu consiga executar, que eu saiba, que eu tenha competência de prestar esse serviço para a população, não existe o porquê não contratar ou não consegue se ganhar. Não, é aberto, é ampla a concorrência, tá lá, então eles podem estar concorrendo juntamente com qualquer outro tipo de laboratório. Sim. Existe a mesma capacidade. Todas as questões são mais questões técnicas de comprovação mesmo, de qualidade, de tudo isso, que alguns podem vir a não ter pelo tempo, muitas vezes, que estão no mercado e dos outros maiores já estarem em algum período maior, né? Mais longo, né? Possivelmente. Isso é importante também, né? Porque tenta, gente. Peguem o termo de referência, né? Olhem direitinho, batem com muita atenção, até para depois não dizer não vi. Exatamente, né? Eu não sabia. Não sabia. Mas isso aqui eu não sabia que tinha. Porque assim, se tá no termo de referência... Porque é importante. Não é só um papel, né, Mari? Não. Assinou, já era. Já era. Vai ter Assinou o contrato, tem que cumprir. Tem que cumprir, exatamente. Fiscal de contrato, gestor de contrato vai te fazer cumprir. Vai te fazer cumprir. Entendeu? Mas, vocês entenderam. Mari, você já viu laboratórios terceirizados perderem contratos por não atenderem a requisitos técnicos como rastreabilidade, controle de qualidade ou biossegurança? Sim. Porque, na verdade, quando a gente fala de termos de referência, né, a gente fala de contratos e a gente também fala desses índices, né? Porque é o que gera a famosa glosa, tá? O que a gente
notifica formalmente, né, os contratos, porque existe todas as cláusulas lá e também existem as cláusulas de não prestação, obviamente. Tornando a dizer, estamos no serviço público, estamos trabalhando para o serviço público, então é importante a gente fazer da melhor forma. Se não atende, né, a expectativa do serviço, a empresa não está ali para ser a minha amiga, a gente vai trabalhar em parceria, a gente vai trabalhar junto em um bem comum. Mas ela precisa atender a expectativa e prestar o serviço de melhor qualidade para a população. Então, se ela não atende, se ela não está apta a isso, com certeza, já vi empresas terem que sair por não prestarem a qualidade do serviço exigida dentro do contrato. Não tem como continuar, né? Até porque a gente gera aí, na verdade, a gente bota insegurança nos nossos resultados, né? A gente gera também uma questão de saúde para os nossos pacientes. Eu não tenho como ter confiabilidade no exame de uma empresa que não me entrega o mínimo. Então, realmente, já aconteceu, já vi e é necessário. É uma atuação extremamente necessária do fiscal de contrato, de gestor de contrato, tá em cima desses contratos para ver o que eles estão entregando, como estão entregando, se tem todos os tipos de treinamento, se existe ISO, se tem biossegurança, como está sendo a condução correta pela empresa terceirizada desse contrato, pelo laboratório desse contrato. A gente precisa estar sabendo disso, porque é realmente um procedimento de extrema importância. Não vou nem falar que eu lembro de novo de você no meu pé. Não, eu lembro assim, Joyce, eu vi coletor colocando o tubo dentro do bolso do jaleco. Né? Aí gente, não pode ter maleta, mas tu sabe que artes existem, né? Existe, é sempre muito complicado. É muito complicado. E assim, vocês, né, que fazem a parte de contrato, nem todos são da área de laboratório, mas vocês acabam se especializando um pouquinho em cada coisa. Para poder cobrar, né? Exatamente. E aí, eu imagino que isso seja um trabalho imenso. Né? São diversos contratos, obviamente a gente tem que dividir a atenção em todos eles. Tem contratos que são mais melindrosos, como o de laboratório principalmente. Então, assim, o óbvio tem que ser dito, a gente sabe que trabalha com pessoas, a gente sabe que o ser humano vai falhar, tanto o técnico quanto a gente, mas assim, tem que ficar lembrando, tem que ficar sempre em cima. Então, tem a maleta, tem que ter o termômetro, tem que ter... pra gente poder estar dando a qualidade daquilo ali. Eu vou perder aquele exame, vou ter que furar o meu paciente de novo, que já está estressado, que já está aguardando. Então, não vale a pena. É sempre o resultado final. Nosso resultado final é o nosso paciente de uma forma atendida mais plena. Né? Exatamente. Verdade. Mari, como equilibrar custo operacional e margem de lucro quando o contrato é fixado por um preço fechado? No caso, pacote, digamos assim. Então, normalmente, né, eu não vou dizer no geral, mesmo sendo o pacote, a gente tem a divisão do serviço de mão de obra, né? Porque nem sempre a minha quantidade de exame vai chegar naquela quantidade estipulada. Porque o meu contrato é fechado com a quantidade mínima de exame. Normalmente são contratos assim. E minha quantidade máxima de exame é o que pode variar. E minha mão de obra tem aquele valor, porque se eu não chegar àquela quantidade, eu não pago minha mão de obra, não vai conseguir rodar. Isso é clássico, né? Então, eu acho que as pessoas precisam entender em questão de insumo, né? Buscar preço dos insumos, porque a minha mão de obra está paga. Mas se eu não chegar à minha quantidade mínima de exames, como eu vou pagar, custear os meus materiais? Porque... eu estou segura na mão de obra, mas eu não estou segura nos materiais. Então, eu tenho que mitigar um pouco meus contratos nessa questão. Não perder a qualidade, mas quem consegue me dar a qualidade e um preço mais justo, né? Um preço mais baixo para eu poder estar executando. Então, isso é importante, né? Economia operacional. Às vezes a gente pensa, mas qual é a economia? São diversas economias operacionais que a gente consegue mitigar. Hoje a gente trabalha muito mais com sistema do que com papel. Então, são pontos que a gente consiga mitigar para poder gerar essa economia dentro da empresa, né? Para a gente poder ter um valor aí mais adequado para poder estar rodando. Então, isso também é interessante, buscar alguma forma de economia dessa parte também é muito interessante para poder estar
E análise detalhada dos custos, que é o que você começa a fazer antes mesmo de qualquer coisa. Porque se eu vou entrar no contrato, eu preciso ter uma análise detalhada do que eu vou gastar, uma base, mas eu nunca trabalhei lá. Não, mas quando você lê o termo de referência, a gente vai te dar uma base do que lhe espera lá dentro. Então, dentro dessa base, com certeza, você já vai ter como cotar o seu material e saber. Aí você busca uns preços mais adequados, consegue mitigar um pouco para poder ter alguma sobra desse custo todo, Sim. que seria o ideal. Sim, verdade. Você já até iniciou uma outra pergunta que eu quero te fazer, que também eu acho que é muita dúvida que a galera tem em relação a isso. Vou te dar um exemplo aqui, tá? De um valor que a gente sabe que pode ser mais do que isso. É só um exemplo, mas deixando bem claro. Um contrato pode prever, por exemplo, 50 mil exames por mês. Mas e se no fim do mês o volume for muito menor? Como isso é tratado contratualmente? Então, nós como empresa, eu pago por exame. Lembrando que eu pago a minha mão de obra. Então, sempre meus trabalhadores vão estar lá recebendo. Então, normalmente, existe o valor da mão de obra na nota, a gente pagou a mão de obra, mas o laboratório em si vai ganhar a parte dele na execução do exame, né? Então, pode ter níveis de acordo dentro desse contrato, né? Para a gente poder estar tentando mitigar, porque muitas vezes não vai chegar, né? Pode ser uma época sazonal, então não vamos atingir aquela meta mínima para não sair, né, do escopo. Ele pode pedir a revisão desse contrato, tendo em vista que não está chegando ao quantitativo que era inicialmente o acordado no contrato, que estava estipulado. Então, ele pode pedir uma revisão desse contrato para a gente poder estar tratando de valores, né? Então, tudo isso ele pode estar fazendo para poder não estar tendo aí um desfalque tão grande nessa questão. Então, ele vai apresentar as questões dele e esse contrato vai ser revisto dentro da possibilidade de estar se adequando, porque ninguém quer sair perdendo também, obviamente, né? Mas não dá para a gente também modificar todos os contratos que existem. Mas se for uma questão plausível, realmente uma necessidade, a gente consegue verificar, muitas empresas conseguem, né? E consegue estar readequando esse contrato, né? Readequando valores, porque senão ela realmente não tem nenhum tipo de lucro dentro do contrato. E é bom a gente até falar sobre isso, porque assim, o importante é que o pessoal entenda que essa é o primeiro ponto. É conversar sempre com o pessoal do contrato para poder tentar fazer o que você falou, mitigar ali, né, a situação, melhorar o problema de alguma forma. E vocês sempre vão ter uma opção, uma ajuda para dar, né, nesse momento. Porque, assim, o que não pode acontecer não vou fazer o exame porque não está compensando. Está lá dizendo que vai fazer. Vai fazer, precisa ser feito. Existe a necessidade do exame, a gente não tem para onde correr. Precisa ser feito, a gente precisa prestar assistência. Inclusive, né? Eu já vi casos de laboratórios, eles serem retirados do local porque não conseguiu entregar exatamente por conta disso. Por isso que eu trouxe essa pergunta. Porque, às vezes, a pessoa tem uma solução, mas não sabe dessa solução, ou não tem um acompanhamento adequado. E, em vez de entrar em contato para conversar com os fiscais e tentar melhorar a situação ali, ele pega simplesmente, deixa acabar o kit e nós não vamos fazer. Acabou. Exatamente, né? E aí, isso é muito grave. Realmente, isso eu já vi acontecer. E as pessoas também precisam entender isso. Sempre tem uma solução, ao invés de tratar de uma outra forma pior. Que é, nesse caso, você se negar a fazer um exame. Exatamente. Né, que vai gerar um transtorno muito maior. No geral, sempre tem esses níveis de acordo já, né? O valor mínimo que eu vou fazer no meu contrato e meu valor máximo. Então, normalmente, a gente já consegue se enquadrar dentro do serviço sem ter muitas surpresas, né? Mas sim, pode acontecer, já vi acontecer, né? E é aquilo, a gente buscar uma solução para que ambas as partes consigam estar mantendo o serviço da melhor forma. Aí a gente ainda falando sobre essa questão, se um insumo essencial sofre aumento expressivo de preço, o laboratório pode solicitar o aditivo contratual. Sim. Certo. E em que situações isso é permitido, esse aditivo? Então, voltando como a gente tinha falado lá, vai ver, a gente pode ter umas questões de
falta mesmo de material. A gente teve Covid, teve falta de números de materiais. Obviamente, a gente não quer ter outro Covid, né? Mas falta de material em nível nacional. Então, existe uma ampla rede aí de questões que pode estar acontecendo isso. Assim como aconteceu há não muito tempo, né? Teve questão de insulina, nós tivemos aí também. Então, contraste. Então, com isso, a gente consegue estar verificando e fazendo também o que a gente pode mudar, o que a gente pode trocar, como a gente pode mitigar isso. Então, é sempre muito importante, a gente volta lá para o início que a gente falou, essa troca e essa presença do laboratório junto com a gestão da unidade. Para a gente saber o que está acontecendo, tanto das dificuldades do laboratório, quanto das questões que estão acontecendo dentro da unidade. Para a gente poder levar mais à frente. Obviamente, não é a unidade que vai tratar, que vai aumentar ou diminuir esse contrato, mas é ela que vai levar à frente essas dificuldades também, para poder estar dividindo, né, tanto essa angústia da terceirizada quanto a nossa, para a gente poder estar mitigando na verdade, esse processo, né? Mas sim, a gente consegue um aditivo, assim como consegue se diminuir, se caso for necessário. Olha, meu consumo era tanto, mas agora nós não vamos mais atender isso aqui, o consumo vai diminuir. Então, tem-se cláusulas que a gente imputa em contrato que a gente consegue fazer a diminuição, assim como a gente consegue fazer também aumento de valores dentro do contrato. Isso é importante, né? Exatamente, muito importante. Tem que ter um acompanhamento muito bom também de números, de quantitativo, não deixar isso solto, né? Exatamente. Para poder também, porque não adianta chegar para vocês e pedir somente, tem que provar aquilo, exato, né? Comprovar aquilo. Comprovou que não dá, comprovou que existe algum erro, algum processo que não está viável. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente consegue estar melhorando dentro desse processo. Uma coisa muito importante é quando a gente fala de SUS, a gente fala da tabela SUS, né? E a gente sabe que ela não tem uma atualização há muitos anos, né? E está lá no mesmo valor, a gente sabe que o valor é muito... né? Mas, para o pessoal, né? Não adianta eu falar que eu sei, né? Mas é bom a gente explicar. Mesmo com a tabela SUS, qual é o benefício, né, do laboratório? Ele está hoje participando de um processo seletivo de licitação para assumir, né, o laboratório público da terceirização dentro da tabela SUS. Porque, assim, teoricamente, a gente sabe que não é somente a tabela SUS que é acompanhada. Exato. Né? É vantajoso? É vantajoso. Eu acredito que seja assim, porque temos inúmeras empresas concorrendo, senão não seria tão vantajoso. Então, assim, porque a gente ganha, eles ganham realmente na quantidade de exame, mas é uma coisa bem pouca. A tabela desatualizada são valores, né, bem mais fora do mercado. Mas também tem aquele valor de pessoal, então também tira alguma coisa. Então, e sem contar que o reconhecimento, o histórico da empresa, né? Então, acho que tudo isso conta de você trabalhar para um órgão público, prestar um bom serviço e dali você começar, até mesmo os laboratórios pequenos, como nós falamos, né? Prestar um bom serviço e vir com crescer, todo esse histórico, né, de crescimento. Então, é sempre muito importante. Eu acho que os benefícios também, não só, quando a gente fala em benefícios, não só financeiros, mas também do benefício do seu crescimento, da sua equipe também aprender. Por mais que eu tenha uma equipe treinada, orientada, é diferente de eu estar com a minha equipe na ponta, dela estar passando o dia a dia e sabendo o que está ocorrendo ali. Então, acho que tudo isso soma muito, né? No final, você tem uma entrega por completo. Sim. Eu acredito nisso também. Até porque, se ler o termo de referência direitinho, vai ver como procede, né? Todo o processo ali. É aquilo que você falou, não deixa nada às escuras, tudo às claras. Exatamente. Para que todos entendam como funciona. Você que tem aí uma dúvida até de como é um termo de referência ou nunca pegou, peguem. Tem na internet, isso é fácil de acesso. Procurem, né? Leiam com atenção que vocês vão ver que, assim, não é um serviço desvantajoso, né? Eu acredito muito nisso. Mari, a gente fala muito de sistema, né? Sistema de LIS, né? De laboratorial, sistema com o hospital, de novo, sistema de informática, né? Deixando muito bem claro aqui, para depois não ter problema do que dizer que nós falamos alguma coisa que, então, vamos ser claros, sistemas de informática, né? São vários no mercado que existe, o hospital ele já tem o seu,
geralmente já vem solicitando a integração, né, entre sistemas, porque o laboratório usa um sistema apropriado para o hospital, para o laboratório, e o hospital para o hospital. Sim. Né? A gente sabe disso. Mas aí gera um grande problema, né? Nessa pergunta aqui que eu vou te trazer agora, porque eu sei muito o que acontece e é um grande problema. Não só para a gente que está no laboratório, mas também para o fiscal. E quando o fiscal cobra, não é porque ele é chato. De novo, nós falamos, né? É a necessidade mesmo. Exatamente. E é comum laboratórios perderem faturamento por não integrarem corretamente os resultados ao sistema do contratante? Sim, muito comum. Se você tiver um fiscal que realmente está ali acompanhando, é muito comum, tá? Nós trabalhamos com valores, com clareza, né? Sim. Com a verba pública. Então, exatamente, a gente vai pagar e vai precisar pagar o que está ali. Uhum. Então, essa integração é de extrema importância. Precisa ser feito, precisa funcionar. Nós tivemos algumas experiências, né, de integração que não foi funcionante, que não aconteceu, né? Então, não adianta muito, porque dentro do contrato também tem ali da onde eu vou te fiscalizar, como você vai me entregar esses números, e eu vou conferir, porque existe um prontuário eletrônico do meu paciente, então existe o sistema do hospital e precisa estar batendo esses números. Não adianta mandar uma nota, eu vou mandar uma planilha. Não. A gente precisa da comprovação, se é com o sistema que a gente trabalha, a gente precisa mostrar aquilo ali e precisa estar fazendo da forma correta. Então, existe a glosa do laboratório, né? Porque se não está integrado, se não está constando aquela quantidade, realmente vai ser glosado e ele vai perder financeiramente os valores daqueles exames, por mais que ele tenha feito. Não basta só ele fazer, ele precisa finalizar todo o processo para poder constar. E essa questão de laboratório de integração é realmente muito delicada. Dá muito erro, tem muitas problemáticas. Muitas problemáticas. Até você justificar ou vocês adequarem, ou o sistema está 100%, realmente é difícil. E a cada mês, vira e mexe, sempre aparece um erro, uma questão diferenciada ali. Você fica, nossa, meu Deus do céu, e agora? Né? Então, assim, para você também saber o que está acontecendo, né? Não só dos exames imputados, também dos PECs que a gente perde, né? Então, também é uma coisa complicada e tudo isso. Então, a gente precisa estar sempre em cima e, realmente, perde-se dinheiro. Ou você tem um bom sistema que se adequa ao sistema do hospital, que faça uma integração coesa para você estar recebendo de forma correta esse relatório, repassando de forma correta. Senão vai perder dinheiro, com certeza. É porque, assim, não é... Integração, gente, é uma coisa muito difícil, né? E quando a gente fala assim, vamos integrar o laboratório, não é só o laboratório que sofre nesse período de integração, é o hospital também. Porque os resultados que não chegam para os médicos, os pedidos que os médicos solicitam e não chegam para a gente. Então, até que isso, né, seja muito bem resolvido, isso acaba gerando um grande problema se não tiver um controle do que está acontecendo. Então, é importante um bom sistema, uma boa equipe de TI. A equipe de TI que a gente trabalhava, não tenho do que reclamar, né? Graças a Deus. Porque, assim, isso nos ajudou muito. E eu lembrei de uma coisa aqui. Eu ia lembrando das coisas que a gente já passou. Eu lembro que uma vez eu falei assim, Mari, um médico falou pra mim, eu não quero saber, me entrega até que não seja num papel de pão o resultado. Aí a Mariana, manda ele na padaria buscar o pão, que você não vai entregar resultado no papel de pão. Tem que estar no sistema. Não adianta. Pode vir o maioral lá pedir, até mesmo a gente sempre falava disso, né? Tem que ter assinatura, liberação da direção, do fiscal do contrato, caso não consiga colocar dentro do sistema, por algum motivo. Ou porque era um exame que não estava fazendo parte da tabela e aconteceu alguma intercorrência com algum novo paciente, que a gente sabe que pode acontecer. Exatamente. Mas essa comunicação que você falou desde o início é ideal. Exatamente. Né? Então, assim... É um exame que não está na minha tabela, não está no meu contrato, a gente precisa fazer, entre em contato com o laboratório, vamos fazer. Mas aí, como é que eu pago esse exame para você? Então, assim, não é só você... vou chegar... Não, tudo bem, vou lá e vou fazer. Não, você precisa receber por esse exame. Eu quero te pagar por esse exame, meu paciente precisa do exame. Sim. Mas ele precisa estar lá. Mas eu preciso
que esse exame esteja feito por completo, que ele esteja assinado, então preciso dar segurança também de que esse exame foi feito. Ele precisa estar no nosso sistema. Então, existem os processos, existem os fluxos e eles precisam ser seguidos. Isso não tem como. Nós não podemos ficar desviando dos processos já, senão vira bagunça. Aí fica difícil. Como depois é que vai do controle. provar depois? É porque é o nosso nome, né? Que assina também ali para liberar. Não adianta, tanto do laboratório quanto da pessoa que está fiscalizando, até da direção do hospital. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. É um processo que tem que ser acompanhado de perto, foi o que você falou. Eu tenho uma outra amiga, né, que você sabe quem é, na parte de fiscalização também. E, assim, o contato também era igual o seu, né? Era muito contato, era sempre estar uma conversando com a outra. E isso é importante. Você vê que até mesmo nas glosas, às vezes, a gente conseguia recorrer, porque a gente depois conseguia mostrar que aconteceu algo. Ou que foi um caso desse. Não estava na tabela, né? Mas a gente teve a necessidade por uma urgência. Tá executando. Exatamente. Foi liberado e depois a gente consegue resolver isso. E isso é muito bom, esse contato, né? Então, assim, Mari, foi um assunto muito bom. Foi ótimo, né? Maravilhoso. Agradeço o convite, eu que agradeço. Né? Ficar à vontade aqui para falar de uma coisa que a gente sabe, já trabalhamos juntas, foi excelente, graças a Deus. Você é uma profissional maravilhosa, obrigada. Né? Eu falei, quando eu tenho que falar de contratos, aí tem uma pessoa que falou assim, tu já pensou nela? Já, eu vou chamar ela. E ela falou, eu vou assistir. Já trabalhou com a gente também. Entendeu? Bom. Tu vai ver, depois eu te conto quem é. E ela vai ficar pulando de alegria, porque eu não confirmei pra ela que você tinha topado. Então ela vai ficar muito feliz. Éramos nós 3. Você já sabe quem é. Sim, minha pupila amada, maravilhosa, super competente. Sim, aquela ali, minha filha, ó. Excelente. A OS que tá com ela ganhou. Com toda certeza. Né? Extremamente competente, extremamente prendada, sabe o que está falando, o que está fazendo, tem certeza e é assertiva nos seus processos. E cobra. Ela é maravilhosa. Muito, porque a gente é de cobrar, né? A gente não é diferente, né? Não. Mas gestão em saúde é isso. Verdade. A gente tem que cobrar para entregar o melhor sempre. Verdade. Mari, eu trouxe um brinde por participar do Pod Capacita. É uma lembrancinha da Creative, é uma parceria que eu tenho. Elas sempre me entregam, né, o brinde para entregar para os meus participantes. E eu sou muito feliz, porque eu acho muita cara. Eu falo isso para todo mundo. Todo episódio eu falo que eu acho ela muito minha cara, porque eu amo dourado, né? Então, assim, que você goste. Né? É uma lembrança de verdade para você guardar com carinho. E eu sou extremamente grata por você ter topado. Né? Foi muito bom te rever, porque falar pelo telefone a gente se fala. Muito obrigada mesmo. Tá, obrigada. Quer dizer alguma coisa pro pessoal? Fica à vontade. Gente, amei estar aqui com a Joyce. Excelência de trabalho, de profissionalismo, né? Uma grande amiga nessa trajetória aí do SUS que nós temos, né? Assistam, compartilhem, sigam ela, por favor. Por favor, né, gente? Só tem a ganhar. Verdade. Mari, obrigada. De coração, tá? Um beijo. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que nós temos tirado todas as dúvidas de vocês. Como eu falei, a Mari aqui, eu não preciso falar do meu carinho que eu tenho com ela, por isso que ela tá aqui hoje, né? Acho que eu já falei muito, já mostrei muito mais. E que vocês nos acompanhem até o próximo. Um grande beijo e tchau, tchau.